A paz do Senhor. Você sabia o que acontece no mundo espiritual influencia diretamente a sua vida? Muita gente nem imagina, mas muitas coisas que acontecem no mundo espiritual têm um impacto profundo na nossa saúde, nos nossos traumas e principalmente nas nossas conquistas. Por isso, no vídeo de hoje eu quero te mostrar os cuidados que você precisa ter com o mundo espiritual para que você não venha a ser consumido por ele. Eu quero te mostrar como o mundo espiritual funciona e para isso eu vou trazer aqui um testemunho impactante. Eu vou também compartilhar como Deus me usa no dom de revelação e no final eu vou trazer alguns princípios que, se chega ao conhecimento de alguém, pode transformar vidas, pode até salvar vidas e livrar almas aí da perdição. Se esse assunto já te interessa, vamos embora para o vídeo porque o assunto é forte. Eu quero te contar um testemunho que eu estava em casa preparando o almoço para minha família e eu comecei a sentir um arrepio desde os pés até a altura do joelho. E aqui eu já quero te explicar a forma poderosa como é que o Espírito Santo me usa na revelação. Eu entendi que aquela sensação era por causa de uma notícia ruim e, de forma clara, o Espírito Santo me revelou um endereço, uma pessoa e o estado em que ela se encontrava. O endereço era longe de onde eu estava, a pessoa eu conhecia e o estado em que ela estava era crítico, corria risco de morte. Antes de te contar o que levou essa pessoa a esse estado crítico, eu quero te contar como eu me senti, né? Agora você imagina a sensação de desespero e impotência, né? Desespero por causa da urgência da situação e impotência por causa da distância em que me encontrava. Eu não sabia o que fazer com aquela revelação. Mas eu agradeci ao Espírito Santo, né, por confiar a mim aquela revelação. E fui sincera, realmente eu não sabia o que fazer. Foi quando me veio assim a ideia de falar com um pastor que morava ali, pelo menos na mesma cidade. Expliquei a situação, né, do que estava acontecendo e ele se propôs a orar, porém não podia ir até o local por questões pessoais, estava fazendo outras coisas e aí não poderia estar ali atendendo aquela urgência. Tudo bem, não estava compatível com a situação, com a urgência que pedia a situação. Então eu pensei em uma missionária. Então entrei em contato com essa missionária que também morava ali na cidade. Expliquei a situação e ela concordou em fazer a visita e tudo a essa pessoa. Porém, iria reunir primeiro as irmãs do círculo de oração, agendar um dia e depois ir até a casa da pessoa, ao local onde que a pessoa estava. Então, também não correspondia à urgência da situação. Não, e aí já bateu o desespero e eu clamei ao Espírito Santo que me mostrasse alguém sensível à sua voz, que entendesse a real urgência da situação e que pudesse agir com a rapidez que aquela vida estava exigindo, né? E aí o Espírito Santo me mostrou uma pessoa, que é essa moça que fica no banner, que está aqui do canal, e eu falei para ela, expliquei a situação na mesma hora. Ela largou tudo que estava fazendo, foi no endereço que eu falei para ela e chegou lá. Ela encontrou a pessoa na situação realmente crítica. Mas antes de eu te contar como foi a situação que estava a pessoa quando ela viu, eu quero te contar o que levou essa pessoa a chegar nessa situação. Tudo começou com uma desavença, né? Essa pessoa entrou em uma contenda grave e ambas as partes resolveram levar essa briga para a esfera espiritual. Como uma ofereceu trabalho, oferta para espíritos das trevas para destruir a vida da outra. E a outra respondeu da mesma forma, oferecendo ofertas para espíritos malignos destruir a vida da primeira. E assim levaram essa contenda para o mundo espiritual. Agora eu vou falar para vocês como que a moça chegou lá e encontrou essa pessoa. Em semanas, essa pessoa estava bem. Em semanas, ela perdeu os movimentos e estava em cima de uma cama, com o rosto todo desfigurado e respirando com muita dificuldade. Irmãos, não vou entrar em muito detalhe para não chocar vocês, porque a cena foi realmente chocante
para uma pessoa que há semanas atrás estava bem, normal. Então foi algo muito impactante. Por isso eu falo, o mundo espiritual não é brincadeira. Se alguma vez você duvidou da seriedade do mundo espiritual, eu peço que você reveja essa forma de pensar, porque o mundo espiritual é extremamente sério e existem princípios que regem o mundo espiritual. E se essa pessoa conhecesse pelo menos 2 desse princípio, talvez a situação dela seria completamente diferente. E eu quero compartilhar esses princípios com você agora. Antes de te contar o primeiro princípio, eu quero deixar claro aqui que as pessoas envolvidas nessa disputa são pessoas cegadas pelo inimigo e que não conhecem a luz, não conhecem a verdade. Mas alguns princípios que eu vou falar aqui é para você que é cristão, que conhece a luz e conhece a verdade. E se você é cristão, aqui vai o primeiro princípio. Não despreze o dom que há em ti, porque vidas estão dependendo do dom que você está deixando de usar. Segundo princípio, a nossa luta, ela não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra poderes das trevas. Terceiro princípio, Deus nos convida a vestir toda a armadura de Efésios 6. Isso significa que estamos constantemente em guerra no mundo espiritual. E Ele espera que estejamos calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, sempre prontos para levar a mensagem de paz, como diz lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 15. Antes de te contar os 2 princípios que, se essa pessoa tivesse conhecimento, poderia ter mudado completamente a vida dela, eu quero te contar o desfecho dessa história. Essa pessoa estava numa situação muito difícil, foi levada ao hospital, os médicos decidiram por induzir ao coma. E ali entrou num coma induzido para estabilizar a degradação, que estava avançando muito rápido. Os médicos falaram que já havia caso muito mais grave e que foi tranquilo, restabelecer e trazer a pessoa de volta do coma. Então, esse foi o procedimento: colocar em coma para estabilizar a degradação e, posteriormente, trazer a pessoa de volta. Infelizmente, a pessoa não resistiu e veio a óbito, mas algo muito impactante aconteceu antes dela partir, que eu vou contar para vocês, mas primeiro eu quero te contar os princípios que, se ela soubesse, não teria custado a vida dela. Quarto princípio está escrito lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 25, onde diz que todo reino dividido contra si será arruinado. Se essa pessoa entendesse que as trevas não se combate com trevas, obviamente ela não teria tomado essa decisão, porque as forças das trevas só é vencida com as forças da luz, porque é a única força capaz de dissipar as trevas. Então, se ela tivesse entendido isso, talvez ainda estaria entre nós. Quinto princípio, Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se essa pessoa não tivesse sido deixada vencer pelo mal e tivesse respondido com o bem, obviamente o desfecho seria outro. O perdão, liberar o perdão, teria quebrado o ciclo da destruição espiritual e a história dela poderia ter sido diferente. Esses princípios mostram as consequências graves de agir imprudentemente no mundo espiritual, mas a revelação não para por aí não. Deus me mostrou o lugar que foi feita a oferta, como foi feita a oferta, mas o que Deus realmente queria é que a irmã que foi lá visitar essa pessoa não orasse por cura, mas levasse o evangelho da salvação. E ali aquela pessoa acamada, com muita dificuldade, ela recebeu o evangelho da salvação e aceitou o nosso Senhor Jesus. Isso porque, irmãos, quando o corpo está se degradando, uma das últimas funções que a pessoa perde é a audição. Mas aquela pessoa ali estava enxergando e ainda estava ouvindo, porque quando a irmã chegou ali, ela se emocionou ao ver a irmã.
E quando a irmã ministrou o evangelho da salvação, ela pôde dar sinais com os olhos de que sim, queria aceitar o nosso Senhor Jesus. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, essa alma está nos braços do Pai. O inimigo, ele ceifou a vida, mas aquela alma foi salva para a glória do nosso Senhor Jesus. Ele tocou na carne, mas a alma pertence a Deus. E o nome do Senhor foi glorificado. Quer crescer espiritualmente, quer estar atento à voz de Deus, não quer negligenciar o seu chamado, se inscreve nesse canal, comenta aqui, né, o que você achou desse conteúdo, qual conteúdo você gostaria de ver aqui nesse canal para fortalecer a sua vida espiritual. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.